Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Na nossa videoaula de hoje, o tema será filas encadeadas. Então, como nós já comentamos anteriormente, a alocação sequencial ela vai apresentar algumas desvantagens. Isso por quê? Porque ela vai se basear na reserva estática de memória. Então, isso significa que no início da execução do nosso código, a gente já vai ter que ter em memória um grande vetor estático que vai representar ou armazenar a quantidade máxima de elementos que nós vamos ter na nossa fila. Porém, com o que nós já estudamos, facilmente podemos resolver esse problema. Então, a gente pode fazer uso, por exemplo, de uma lista encadeada dinâmica. E a gente já vai resolver esse problema. Só que devemos nos lembrar que na implementação que nós vimos para uma lista encadeada, temos a referência externa contendo o endereço do primeiro elemento. Por sua vez, tem uma referência para o próximo, e por sua vez, o segundo elemento tem uma referência para o terceiro, e assim sucessivamente. Porém, nós devemos facilitar o acesso a ambas as extremidades da lista. Então, devemos facilitar o acesso ao último nodo da nossa lista. Com o que nós já estudamos, também podemos resolver este problema. Vimos o conceito de nó cabeçalho, não é? Então, nesse caso, podemos utilizar um descritor, que nada mais vai ser do que o nó cabeçalho, que vai conter dois ponteiros. Um armazenando o endereço do primeiro elemento da lista e o outro armazenando o endereço do último elemento da lista, que virá armazenar a nossa fila. Tá bom? Temos então aqui a representação gráfica de uma lista encadeada. Eu destaco agora então a representação de um descritor, que contém o ponteiro para o nodo 1 e o outro para o enésimo nodo, ou seja, o último da nossa lista. Então, com isso, eu tenho facilitado o acesso de ambas as extremidades. Agora, então, vemos que uma fila nada mais vai ser do que um ponteiro para esse descritor. Com base nisso, então, já podemos definir e implementar o nosso tipo abstrato de dados fila encadeada. Para simplificação do nosso código, eu vou ter aqui uma fila de valores inteiros. Só vou fazer uma última ressalva antes da codificação, que é o seguinte: se para a aplicação for relevante, eu posso no meu descritor ter um campo a mais que vai armazenar a quantidade de elementos que eu tenho na minha fila. Temos então aqui agora a definição do tipo nodo. Então notem que ela é exatamente análoga ao que nós tínhamos para uma lista encadeada de inteiros. Contudo, temos agora a definição do descritor. Aí sim nós vemos que este é uma estrutura, composto por uma estrutura, com dois campos, onde ambos os campos são um ponteiro para nodo, tá certo? Um denominado início, que vai ter o endereço de memória do primeiro elemento da minha lista, e o outro denominado fim, que vai conter o endereço de memória do último elemento na minha lista. Agora nós temos então a definição do tipo fila_enc, que é a nossa fila encadeada, que nada mais é do que um ponteiro para descritor. Agora eu vou destacar para vocês os protótipos das funções que vão implementar as operações básicas, tá certo? Destaco ali para vocês que temos o mesmo conjunto de funções que nós tínhamos em uma fila sequencial, exceto pela presença da nossa função ali destruir, que vai servir para liberar a área de memória ocupada pelos elementos da nossa lista. Bom, agora então eu vou solicitar que vocês implementem a função criaFila no nosso tipo abstrato de dados fila encadeada. Tempinho para vocês. Vamos então, pessoal, para a codificação. Primeiro eu quero destacar ali o parâmetro que nós temos. Então, nós temos ali um ponteiro para fila enc. Isso por quê? Em que consiste criar uma fila? Estabelecer valores iniciais para a fila para que esta possa vir a ser manipulada pelas demais operações. Então, efetivamente, uma fila que eu estou criando, ela não ocupa memória nenhuma. Então, eu não tenho nem sequer área de memória reservada para o descritor. Quiçá os campos do mesmo com valores coerentes. Então eu vou precisar reservar área de memória para o descritor e, consequentemente, vou precisar colocar na referência externa o valor referente ao endereço de memória da área reservada para o descritor. Então eu preciso saber onde na memória está a minha referência externa para que eu possa fazer essa manipulação. Então por isso que eu tenho um ponteiro
para fila encadeada. Já que fila encadeada é um ponteiro para descritor, eu tenho então aqui no meu parâmetro PF um ponteiro para descritor. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer então é tentar reservar a área de memória dinamicamente para o meu descritor. Se a reserva porventura não foi bem sucedida, eu vou verificar isso no meu if aqui. Lembrando que o retorno de malloc vai ser null, null equivale a falso, então ao negar o falso eu entro no meu if. Informo então ao usuário o problema que ocorreu e neste caso estou optando pela finalização da execução do meu programa. Se porventura eu não entrei no if, significa que eu consegui reservar a área de memória para o meu descritor, eu vou então atualizar corretamente os seus campos. Então, em uma fila que acabou de ser criada, eu não tenho nenhum elemento. Consequentemente, o valor adequado para que eu armazene no meu campo início e fim é null. E é isso que eu faço. Tenho uma atribuição em cascata do valor null para o campo início e o campo fim do meu descritor. Agora, então, eu solicito para que vocês implementem a função evazia. Tempinho para vocês. Vamos à nossa implementação. Então, efetivamente, como que eu verifico se uma fila é vazia? Eu posso simplesmente olhar o conteúdo do campo início do meu descritor. Se início tiver o valor null, significa que eu tenho uma fila vazia. Então, eu apenas vou retornar o resultado da avaliação da expressão lógica, onde eu comparo o início com null. Bom, pessoal, agora eu vou solicitar que vocês implementem a função ins no nosso tipo abstrato de dados. Tempinho para vocês. Como eu sou um cara legal, eu começo com dicas, né? Então, efetivamente, quais seriam as dicas relevantes para a implementação adequada da função de inserção? Primeiro, eu preciso saber se eu tenho área de memória disponível para inserir um novo elemento. Então tá lá, né? Tem espaço na memória para armazenar mais um elemento? Um outro detalhe seria todas as situações que eu tenho presentes no processo de inserção de um elemento em uma fila encadeada vão se dar da mesma forma? Devem ser tratadas da mesma forma? Aí eu chego a uma questão, né? Nesse caso, verificar o espaço é simples, né? Se eu estou usando a alocação dinâmica de memória, a função malloc já vai me dar um retorno que eu posso verificar diretamente se eu consegui ou não, ou se tinha ou não área de memória disponível para um novo elemento. No caso das situações, eu vou ter dois conjuntos distintos de situações. Então, eu posso desejar inserir um elemento em uma fila vazia ou desejar inserir um elemento em uma fila não vazia. Então, vamos lá. Analisar graficamente a inserção de um elemento em uma fila não vazia. Então, vamos denominar aqui como situação 1. Então, nesse caso, eu preciso tentar reservar a área de memória. Se a reserva foi bem sucedida, eu tenho uma área para o meu novo elemento. Vou inicializar adequadamente os seus campos. Então, nesse caso, o valor que eu recebi na chamada da função is é armazenado no campo informação. Como este vai ser o último elemento da fila, não terá próximo. Então, no campo next, eu vou atribuir o valor null. E é isso que eu faço. Agora, o que eu devo fazer? Eu devo atualizar o next do até então tido como último elemento da fila, que vai passar a ter o próximo, que é o novo último. E é isso que eu faço. Para finalizar, eu preciso só atualizar o meu descritor, pois este novo elemento inserido virá a ser o novo último. Logo, o endereço deste deve ser o conteúdo do campo fim do meu descritor. E aí eu faço esta atualização. Agora passo a ter esta configuração para a minha fila. Vamos então para a situação 2. Situação 2 é quando eu quero inserir um elemento em uma fila vazia. Então o que eu vou fazer? De forma análoga ao que nós vimos anteriormente, eu preciso reservar a área de memória para um novo elemento, verificar se essa tentativa de reserva foi bem sucedida, se tudo ocorreu bem. Eu tenho então a área para o meu elemento. De forma análoga também eu vou inicializar seus campos, né? Então o valor a ser atribuído é o recebido na chamada da função ins. Como este será o último elemento, ele não terá próximo. Devo atualizar o conteúdo do meu campo fim no descritor para que aponte para ele. Porém, se é o elemento que eu estou inserindo em uma fila vazia, este será o último e também o primeiro, pois é o único elemento na fila. Aí eu devo atualizar o campo início
do meu descritor, que vai passar a conter o endereço do elemento que eu acabei de inserir. Então terei esta configuração da minha fila após a inserção. Vamos então agora para a codificação. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é declarar uma variável local para me auxiliar no processo de reserva de memória para um novo elemento. Vou fazer essa tentativa de reserva utilizando a função malloc. Verifico então o conteúdo da variável novo para verificar se foi tudo ocorreu bem na reserva da área de memória. Se porventura eu não conseguir reservar memória para um novo elemento, eu vou entrar no if, informar isso ao usuário. Estou fazendo a opção aqui por finalizar a execução do meu programa. Se eu não entrei no if, aí eu vou agora inicializar adequadamente os campos do meu novo elemento. Então, o valor do campo inf vai ser o valor recebido na chamada da função, contido no meu parâmetro formal v. O meu campo next, de novo, vai ter null, pois esse será um último elemento. E agora o que eu vou fazer? Eu vou verificar se a minha fila era vazia. Ou ela é, nesse momento, porque eu ainda não inseri o elemento na mesma. Então, eu verifico se a fila é vazia. Só chamo atenção para o fato de que é mais eficiente não fazer uma chamada para a função vazia que acabou de ser implementada. Mais eficiente acessar o campo início do meu descritor para verificar se eu tenho ou não uma fila vazia, porque eu não tenho uma troca de contexto. E é essa abordagem que eu vou adotar mais para frente quando for necessário verificar se a minha fila é ou não vazia. Vou chamar a atenção de vocês, então, no momento mais oportuno novamente. Se eu entrei no if, significa o quê? Que a minha fila é vazia. Se ela é vazia, este elemento que eu estou inserindo também deve ter seu endereço armazenado no campo início do descritor. E é isso que eu faço. Agora, se porventura eu estou inserindo um elemento em uma fila não vazia, eu preciso atualizar o campo next do atual último para que passe a ser o endereço do novo último. E é isso que eu vou fazer no else. Eu utilizo o campo fim do meu descritor para acessar o elemento e no campo next do mesmo eu atribuo o valor do endereço do elemento que eu estou inserindo. Em ambas as situações, se eu estou inserindo um elemento em uma fila vazia ou não, eu sempre vou precisar atualizar o campo fim do meu descritor, que vai passar a ter o endereço do elemento que eu acabei de inserir. É isso que eu faço. Tá certo, pessoal? Vamos então agora para a solicitação de implementação por parte de vocês da função cons. Tempinho para vocês. Vamos então à codificação. Primeiro eu quero só destacar que eu só posso consultar o valor de um elemento de uma fila não vazia. Então eu começo a implementação da minha função através da verificação disto. Então notem aqui que eu não estou fazendo a chamada para a função vazia. Estou utilizando a informação que eu tenho no campo início do meu descritor para constatar se a fila é ou não vazia. Se esta for, eu vou entrar no if, informar isso ao usuário e optar pela finalização da execução do meu programa. Se eu não entrei no if, eu vou para o meu else e aí lá eu vou fazer o quê? Acessar o elemento apontado por início e retornar o valor do seu campo inf. Então tenho lá o meu return. Tá bom, pessoal? Vamos então agora para a solicitação de implementação por parte de vocês da função hatch. Tá certo? Tempinho para vocês. Vamos às dicas, Então, primeira dica. A minha fila não é vazia, só posso retirar elementos de uma fila que não é vazia. Depois, todas as situações de remoção são tratadas da mesma forma. Aqui a gente deve se lembrar do que aconteceu com as outras estruturas que nós estudamos. Então, nós tínhamos uma correlação entre a quantidade de situações existentes na inserção e na retirada. Então, nesse caso, nós então teremos duas situações. Quais seriam? Retirar um único elemento de uma fila ou retirar um elemento de uma fila que tem mais de um elemento. Vamos então analisar o que a gente vai denominar situação 1, que é a retirada de um elemento de uma fila que contém mais de um elemento. Tá bom, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Tenho uma variável auxiliar e aí vou armazenar nessa variável o endereço do elemento que eu vou retirar. Tá? Aí vamos lembrar de um detalhe.
Uma fila nada mais é do que uma lista com restrições de acesso. E uma restrição de acesso me diz o quê? Que eu vou retirar apenas o primeiro elemento da minha fila. Então eu guardo o endereço ali do meu primeiro nodo, no nodo 1, em AUX. E agora eu posso atualizar o campo início, passando a apontar para o próximo elemento. Então, através de início, eu acesso o nodo 1, vou para o campo next, copio esse valor para o campo início do meu descritor. É isso que eu faço agora. E aí agora eu só preciso liberar a área de memória que é apontada por AUX. Por isso que eu guardei o valor lá do endereço de memória de nodo 1 em AUX. Passo a ter esta configuração para a minha fila. Vamos analisar então agora o que a gente vai denominar a situação 2, que é a retirada de um elemento em uma fila que tem apenas um elemento. Tá bom? De forma análoga ao que nós vimos antes, né? Eu vou ter uma variável auxiliar, vou guardar nesta o endereço de memória do elemento que eu vou retirar, e agora eu posso então atualizar os campos que eu tenho no meu descritor. Então, ambos os ponteiros vão passar a conter null. E aí eu libero a área de memória apontada por AUX e passo a ter esta configuração para a minha fila. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é o seguinte: eu só posso retirar um elemento de uma fila não vazia. Então eu começo a implementação da minha função fazendo esta verificação. Se porventura minha fila for vazia, eu vou ter início null. Ao negar null, eu entro no if, informo isso ao usuário e opto pela finalização da execução do meu programa. Se porventura a minha fila não for vazia, eu não entro no if, vou para o else e agora vou retirar, o primeiro elemento da minha fila. Para isso, para auxiliar nesse processo de liberação da memória ocupada por este elemento, eu vou me valer de uma variável local ao else, que é o meu AUX, é um ponteiro para nodo, vou armazenar neste o endereço de memória do primeiro elemento da fila, logo o conteúdo do campo início do meu descritor, e agora eu posso atualizar o meu campo início. Então, eu vou acessar o primeiro elemento da minha fila, ir para o campo next deste e atribuir o valor para início. Tá bom? Com isso, eu posso passar a ter início null. Se eu tiver só um elemento na minha fila, o next deste é null. E eu passo o valor null para início. Aí o que eu vou fazer? Então, eu vou me certificar se eu tenho só um elemento na minha fila. Se porventura eu tiver só um elemento, ao retirá-lo, eu também tenho que atualizar o campo fim do meu descritor, passando o valor deste para null. E é isso que eu faço ao entrar no if. Certo? Agora, se não for o meu único elemento, eu já fiz a atualização de início, preciso apenas agora liberar a área de memória, que era ocupada pelo elemento que eu estou retirando, e fecho o bloco do meu else. Tá bom, pessoal? Vamos então agora para a solicitação de implementação da função cons_hat. Se vocês não se recordam, a gente implementou isso na alocação sequencial, é uma função que combina consulta e retirada. Então eu vou retirar um elemento da fila, porém vou retornar, ou vou consultar o valor deste elemento que está sendo retirado. Tempo para vocês. Vamos então para a nossa codificação. Então a primeira coisa, se a função cons_hat é uma combinação da consulta com a retirada, a condição necessária para a implementação de ambas, também vai estar presente. Ou seja, eu só posso consultar retirando um valor da minha fila se a minha fila não for vazia. Então começo a implementação da minha função fazendo esta verificação. Se porventura eu tenho uma fila vazia, vou entrar no if, informar isso ao usuário e optar pela finalização da execução do meu programa. Se não ocorrer, eu vou para o meu else. No else eu vou ter uma variável local, onde eu vou armazenar o valor contido no campo inf do primeiro elemento da minha fila, o elemento que vai ser retirado. Eu guardo o conteúdo do campo inf em v, que é uma variável local ao meu else. Depois também tem uma variável local denominada aux, que é um ponteiro para nodo, onde eu vou armazenar o endereço do primeiro elemento da fila, o elemento que vai ser liberado da área de memória. Agora, eu posso atualizar o campo início. Tá certo? Então, eu acesso o primeiro elemento, vou para o campo next e atribuo este conteúdo ao campo início do descritor. Verifico se porventura eu tinha só um elemento
na minha fila. Se for o caso, eu preciso atualizar o campo fim do meu descritor, passando este para null. Feito isto agora, eu libero a área de memória ocupada pelo elemento que eu estou retirando e finalizo retornando o valor contido no elemento que eu retirei. Fecho só o bloco do meu else agora. Tá bom, pessoal? Vamos então para a solicitação agora da implementação da função destruir por parte de vocês. Tempinho. Bom, é isso, pessoal. Então, praticando, a gente vai chegar lá no resultado esperado. No caso da nossa videoaula aqui, é compreender filas encadeadas, né, dinamicamente. Então, vamos lá. O que a função destruir faz? Libera a área de memória ocupada pela fila que foi reservada durante a execução do nosso programa. Tá certo? Então, para fazer isso, eu vou me valer de uma variável auxiliar aqui, né, que é um ponteiro para node. Vou utilizar um laço de repetição, no caso o while. Então eu vou verificar se eu tenho algum elemento na fila, tá certo? Então o valor do meu campo início do descritor. Se este for diferente de null, tenho algum elemento, eu entro no while, salvo esse endereço do primeiro elemento em aux, aí eu posso atualizar início, né? Passando a ter o valor do campo next do elemento apontado pelo mesmo. E aí agora eu posso liberar a área de memória, fecho o bloco do meu while. Com isso, eu vou liberar a área de memória ocupada por todos os elementos da minha fila. Porém, eu ainda vou ter a área ocupada pelo meu descritor. E aí eu libero agora a área ocupada por este elemento. Tá bom, pessoal? Agora, então, eu gostaria que vocês, como exercício, implementassem um tipo abstrato de dados que vai ser baseado no que a gente acabou de fazer. Também vai ser uma lista encadeada dinâmica de valores inteiros. Qual a peculiaridade? É que este novo TAD ele vai ter um descritor com um campo a mais, que vai armazenar o número de elementos da nossa fila. E é claro, isso vai gerar necessidade de uma nova função, que seria a função que é retornar o tamanho da nossa fila. Peço que vocês, então, agora definam os tipos de dados pertencentes ao nosso TAD e os protótipos das funções que nós vamos implementar. Tempinho para vocês. Primeira coisa que a gente percebe é que não vai ter nenhuma alteração na definição do que vem a ser um nodo, tá bom? Já no tocante ao descritor, a gente tem uma peculiaridade, porque nesse caso a gente vai ter a inserção do campo que eu estou denominando NE, tá certo? Que seria uma abreviação para número de elementos, tá bom, pessoal? Que é um inteiro. Agora eu tenho, então, a definição do tipo fila encadeada, que nada mais é do que um ponteiro para descritor, como era anteriormente. Tá? Os mesmos protótipos para as funções que nós vimos no TAD anterior, só teremos um protótipo a mais, que é o protótipo da função tan, tá certo? Que vai retornar a quantidade de elementos que eu tenho na minha fila. Agora eu vou pedir que vocês implementem uma a uma as funções que vão precisar ser alteradas com relação à implementação que nós tínhamos anteriormente. Então vamos lá. Primeiro eu quero que vocês implementem a função criaFila. Tempinho para vocês. Aqui eu tenho o código que nós tínhamos anteriormente, para a função criaFila. Só vou destacar a única diferença que nós vamos ter, que é o quê? A inicialização adequada do campo NE do nosso descritor. Então está ali. Este vai receber o valor 0. Já que nós criamos uma fila e inicialmente esta não tem nenhum elemento. Eu não vou pedir que vocês implementem novamente a função evazia, porque esta pode continuar sendo implementada da mesma forma, verificando o valor do campo início do nosso descritor. Mas eu também posso implementar de forma diferente, fazendo com que a análise seja feita sobre o conteúdo do campo NE. Tá bom? Mas no caso eu vou pedir que vocês implementem a função ins no nosso TAD. Tempinho para vocês. Então novamente eu tenho o código que foi implementado anteriormente e vou destacar apenas a peculiaridade, que seria o quê? O fato da necessidade de atualizarmos o conteúdo do campo NE do nosso descritor. Então se há uma inserção, este deve ser incrementado.
E é isso que eu faço ali. Tá bom, pessoal? Seguindo adiante, é bom vocês verem que nem todos os exercícios são tão complexos, né? Quero agora que vocês implementem a função hatch no nosso tipo abstrato de dados mencionado. Tempinho para vocês. Então, novamente, vou destacar apenas a peculiaridade. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Se é uma retirada, eu preciso atualizar a quantidade de elementos, fazendo o que, pessoal? Decrementando, né, o conteúdo que eu tenho no campo NE do meu descritor. E é isso que eu faço ali. Tá bom? Por fim, então, solicito a implementação da última função que requer uma adequação para esse nosso novo tipo abstrato de dados, que é a consHatch. Tempinho para vocês. Novamente, vou destacar apenas a peculiaridade, né? Então, se eu estou fazendo uma consulta com retirada, eu preciso atualizar o conteúdo do campo NE do meu descritor, efetivamente decrementando uma unidade, o valor contido no mesmo. E é isso que eu faço. Tá bom, pessoal? Então, vamos agora para a implementação da função que não constava no nosso TAD anterior, que é a função TAN. Tempinho para vocês. Bem simples, né? Eu vou ter acesso ao tamanho acessando apenas o campo NE do meu descritor. E aí eu só retorno o conteúdo do mesmo. Então tá ali, né? Return o conteúdo do campo NE do meu descritor. Bom, pessoal, então só reforçar que uma fila nada mais é do que uma lista com restrições de acesso. O que significa dizer isso? Significa dizer que tudo que nós aprendemos sobre listas pode ser utilizado para a gente implementar uma fila. Por exemplo, eu posso utilizar uma lista circular para armazenar uma fila. Por fim, é isso que eu vou pedir que vocês façam como exercício de fixação. Então, quero que vocês implementem o tipo abstrato de dados fila, utilizando para armazenar essa fila, utilizando-se de uma lista circular para armazenar a fila. Tá bom? Nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Espero que todos tenham gostado. Valeu, pessoal!